Vamos ao texto, momento da pregação. Abra aí em Gênesis, capítulo 6. E seguimos aqui na exposição deste livro. Gênesis capítulo 6, hoje versos 1 a 4. Amém, amados? Primeira leitura, King James. O irmão acompanha aí na sua Bíblia. Diz o seguinte, capítulo 6, verso 1 a 4. E aconteceu o quê? Quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas lhes nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si esposas de todas que escolheram. E o Senhor disse: meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne. Porém, seus dias serão 120 anos. Verso 4. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois disso, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e elas geraram filhos, estes se tornaram homens poderosos, que eram na antiguidade homens de renome. Essa é a versão King James. Depois eu passo para a versão aqui, João Ferreira de Almeida. Amém? Vamos orar? Que Deus nos conceda a graça para entendimento do texto. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos aqui perante a sua palavra, a qual já foi lida, será exposta. Que o Senhor nos traga, Deus, entendimento, sabedoria, tanto na exposição quanto na recepção desta palavra, e que ela ganhe, Deus, forma em nossos corações. Que o Santo Espírito faça isso, pois a sua palavra é suficiente para as nossas vidas, para nos santificar, nos corrigir, nos ensinar, e cremos, Deus, piamente nisso. Que o Senhor me ajude, me perdoe os meus pecados, perdoe, Deus, a minha forma de estar aqui hoje, que necessito, Deus, da graça de Cristo, que o Senhor venha, Deus, a conduzir o seu rebanho, que Cristo venha, Deus, a ser glorificado nesta mensagem, pois eu sou falho, Deus, eu sou pecador, miserável e necessito da tua ajuda. Que o Senhor, Pai de amor, nos ajude como igreja, nos ajude aqui nesta congregação, Pai. Te louvo, te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Gênesis 1 ao 4, irmãos, então aqui estamos numa sessão a qual introduz um novo tema, o capítulo 6, e estamos aqui prestes a observar o juízo de Deus. Porém, Moisés, ao escrever esse livro, ele tem algumas preocupações, e nunca podemos perder de vista a estrutura textual aqui do livro de Gênesis, um livro longo, porém sempre com a mesma intenção e objetivo. O tema dessa mensagem hoje é os filhos de Deus e filhas dos homens. Então, a chave aqui para entendermos o texto será justamente por que Moisés escreve os filhos de Deus e, em contrapartida, as filhas dos homens. Porque existe uma diferença aqui. Moisés quer que cada um de nós, como leitores, observemos essa diferença. E dentro disso, do contexto geral do livro, nós vamos buscar o entendimento correto desta mensagem. Mas, amados, nunca se esqueça que Moisés ele pretende aqui demonstrar Deus como o criador de tudo que existe, de todas as famílias, de todos os povos iniciais, de todas as coisas que vimos, observamos, sentimos, tudo provém de Deus. A criação dos próprios homens como sua imagem e semelhança. Também a origem do pecado, dentro dos seus decretos, porém, sobre as responsabilidades dos homens, responsabilidade do nosso representante, humano, que é Adão. Até então, quando cremos em Cristo, aí somos representados por Cristo, o Deus homem, mas todos que nascem neste mundo estão sob a desobediência de Adão. Um pacto que chamamos pacto de obras, um pacto quebrado. E também vemos o início das alianças divinas. E saímos de um texto como esse no capítulo 5. Pois o verso 26 do capítulo 4 introduziu uma linhagem chamada linhagem de Sete,
a linhagem piedosa, os homens que começaram a invocar o nome de Deus. E aí Moisés discorre sobre essa linhagem, a qual culmina e termina antes do dilúvio em Noé. Noé e sua família. Então, amados, o texto aqui em tela fala sobre a multiplicação da raça humana. No verso 1 já percebemos isso. Os homens começaram a se multiplicar. Houve um crescimento exponencial sobre a terra. E nós sabemos que já na linhagem de Sete, nós vemos que ele já veio à imagem e semelhança de Adão. Então ele já trouxe sobre si, através da procriação ordinária, a questão do pecado. A natureza pecaminosa está sobre todos os homens. Então quando eu vejo no verso 1 do capítulo 6 a humanidade se multiplicando, automaticamente, ao mesmo pé que o número de pessoas, está também o pecado sendo multiplicado. E isso deve ser destacado, pois Moisés destaca isso no capítulo 6. A maldade do homem que se multiplica. Não só o número de pessoas. Então, amados, tendo a multiplicação de pessoas e a multiplicação da maldade, e você já percebe isso no verso 5, e Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. E tendo como resultado, amados, uma união desastrosa e um juízo inevitável. E você percebe no verso 7, onde o Senhor pronuncia: eu destruirei o homem, a quem criei da face da terra. E com esses tópicos nós conseguimos estruturar o capítulo 6. Entender aonde que Moisés quer chegar com o seu argumento. Ele quer falar sobre a multiplicação do homem, multiplicação do pecado e um juízo eminente. Esse é o contexto geral. E com isso em mente, amados, nós vamos discorrer. E o ponto em questão nessa passagem crítica também é que se alcançou um novo estágio no progresso do mal com os limites impostos por Deus, ultrapassados, e você deve destacar no texto quais são esses limites que foram ultrapassados. Por que o descontentamento de Deus? E nos versos 1 ao 4 aqui, alguns deles observados por Moisés. Um apanhado geral então, os primeiros 4 versículos deste capítulo servem como uma transição que introduz o relato do maior ato de Deus de julgamento na face da terra. Até então, até a segunda volta de Cristo. Com base na natureza da humanidade pecadora. Positivamente, nós podemos destacar dos versos o cumprimento da fidelidade humana na ordenança de Deus de multiplicar-se sobre a face da terra. Dado lá no capítulo 1, verso 28. Então, um lado positivo que nós vemos aqui dos versos 1 a 4 é que a raça humana, ela cumpriu multiplicar-se. E esta breve porção de Gênesis é uma das seções mais controversas de toda a Bíblia. Desacordos importantes cercam cada um destes versículos. O estudo cuidadoso do texto hebraico não põe fim a esses debates, quando muitos estimula. Por que eu digo isso? Porque encontraremos uma dificuldade, principalmente quando o verso 2 diz os filhos de Deus. A grande dificuldade no texto está acerca da definição desses filhos de Deus. Ben Elohim. Quem Moisés está querendo relatar aqui? Então vamos entrar no texto, chegaremos no verso 2 com certeza, e lá abordaremos com mais cuidado. Então o verso 1 aqui, partindo agora da versão João Ferreira de Almeida, diz o seguinte: sucedeu o quê? Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas. Então a primeira coisa que observamos é que Moisés ele coloca aqui um verbo, sucedeu, é um verbo hebraico. Esse verbo é o verbo raiá, e ele traz uma ideia de tempo.
Moisés está dizendo, ocorreu, sucedeu, aconteceu. Então Moisés faz uma transição de tempo. Quando ele relata na genealogia do verso 31 do capítulo 5, né, onde Noé tinha 500 anos de idade, Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Do verso 32, até o verso 1 do capítulo 6, passou-se um longo tempo. E Moisés relata isso. Sucedeu o quê? E não se coloca aqui quanto tempo, ele não especifica quanto tempo se passou. Mas ele se prepara para introduzir neste capítulo o tema principal. O tema principal do capítulo 6 de Gênesis é o juízo de Deus, que chamamos, né, e conhecemos como dilúvio. E em face da maldade humana que somente está se proliferando, e esse é o pano de fundo principal. O que você tem que ter em mente? O dilúvio aqui. Você tem que ter em mente que o capítulo 6, o destaque maior aqui, é o juízo de Deus através do dilúvio. Por que eu estou enfatizando isso? Porque isso é o que nos direcionará na correta interpretação, principalmente dos filhos de Deus. Como chegaremos lá. Então os homens haviam obedecido à ordem de Deus, se multiplicado sobre a terra, a raça humana havia então crescido. E que raça humana é essa? Com base nas duas genealogias que vimos. A genealogia de Caim, porque você acha que ela parou lá em Lameque? Ela continuou. A proliferação continuou. E os que invocam o nome de Deus? Também se proliferaram. Teve filhas. E é justamente o que diz o verso 1. E lhes nasceram filhas. Dos dois lados. Ah, mas pastor, aqui não fala sobre as filhas na genealogia de Sete. Amados, nós devemos lembrar que existe um enfoque aqui para se culminar em Noé. Né? Por exemplo, Cristo. Teve irmãos e irmãs? Teve. Né? Então, amados, nós não podemos falar que somente isso que está aqui é a genealogia. Por exemplo, com quem Caim se casou? Fala o nome dela? Provavelmente uma irmã dele. É da família? É da família. Está na genealogia? Está. Mas é citada? Não. Não é citada. Então existem outras pessoas por detrás dessas genealogias. E Moisés destaca que a multidão, as pessoas cresceram. Se proliferaram. Então, amados, o texto continua dizendo, né? Quando o homem começou a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas. E aqui tem um detalhe. Moisés, ele então faz uma pausa neste ponto. Ele destaca filhas. E chama a atenção que aqui os descendentes sejam chamados não de filhos, que é o habitual, correto? E os filhos. Moisés aqui ele fala sobre filhas. A razão pela qual o texto menciona apenas descendentes femininas é para enfatizar os acontecimentos que se seguem. Os homens só são chamados de filhos de Deus, perceba, depois da menção das mulheres da humanidade. A simples descrição das pessoas por nomes diferentes, as filhas dos homens e os filhos de Deus, no próximo verso, como veremos, já nos permite supor que a ameaça que ronda a humanidade está direcionada nesses dois temas. Os relacionamentos entre esses homens, que serão citados no verso 2, e essas mulheres. Então o grande cerne da questão aqui, nos 4 primeiros versos, é justamente entre essas filhas e os filhos de Deus. Então aqui está o problema. Identificamos aqui então um começo, uma direção de Moisés sobre o texto. Ele coloca as filhas em contraponto os filhos. E vamos seguindo neste caminho. Verso 2. Viram os filhos de Deus. Olha o que aparece de novo aí. Que as filhas dos homens
eram formosas. Identificou o problema? E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Pastor, por que você diz que é problema? Porque lembra que o tema central, aonde vamos chegar, olhando o capítulo 6 mais para frente, principalmente o verso 5, 6 e 7, o ponto final dessa história que está sendo iniciada aqui é juízo, é destruição. E Moisés então aqui está fazendo uma introdução. Ele está apresentando aonde que se iniciou então o maior dos problemas. Viram os filhos de Deus. Aqui está então, amados, a controvérsia. A controvérsia em torno da expressão os filhos de Deus. E aqui tem 3 posições básicas diferentes que têm sido defendidas em relação à identidade desses filhos. Eles têm sido entendidos, amados, por 3 prismas. Os exegetas do hebraico, os teólogos, resumidamente, eles vão interpretar filhos de Deus de 3 formas. Primeiro, seres celestiais, anjos. Eles vão identificar como anjos esses filhos de Deus. E isso é ainda aceito por muitos hoje em dia, tá? Essa definição. Um segundo ponto é que esses filhos de Deus eram reis ou homens de elevada posição social. Porque filhos de Elohim, e a palavra Elohim ela pode ser traduzida tanto por Deus, Criador, tanto para autoridades, magistrados e também anjos. Então, gira em torno desta problemática. Uma palavra Elohim tendo 3 variações diferentes. E a terceira visão sobre a interpretação dos filhos de Deus aqui, e essa é a que eu discorro, e essa que eu tendo maior, porque os irmãos verão que o contexto de tudo gira em torno desse, que os filhos de Deus aqui apresentados por Moisés é justamente homens da piedosa linhagem da família de Sete. É a mais coerente. Eu vou apresentar para os irmãos os motivos, tá? Mas eu quero deixar claro que existem essas 3 visões. Existem essas 3 interpretações. Tá bom? As palavras hebraicas é ben, que ben pode ser traduzido por filho, neto, criança, membro de um grupo. Ben Elohim. Governantes também, juízes, seres divinos, anjos, Deus. E a interpretação, que é a primeira visão que eu mostrei para os irmãos, esses anjos, propriamente dito, seja anjos caídos, demônios, tá? Muitos vão por essa vertente, que eu acho que é um pouco além, mas aí o pastor André falando, tá? Então, primeiramente, vamos abordar cada uma delas aqui para que tenhamos uma visão um pouco mais elaborada. Primeiro, em favor da identidade como seres celestiais, anjos. Está o fato de que em uma das outras partes no Antigo Testamento, a expressão filhos de Deus se refere unicamente a criaturas celestiais. Então esses são os argumentos daqueles que interpretam filhos de Deus como anjos. Eles observam essa mesma expressão sendo utilizada em Jó capítulo 1, verso 6, no capítulo 2, verso 1, e no capítulo 38, verso 7, tá? E que o Novo Testamento se refere a anjos caídos. Por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 2, 4 e Judas, verso 6. Aqueles que aceitam esta opinião sustentam que o pecado que motivou a ira de Deus nessa passagem foi a violação de Gênesis 2, 24, efetuada através das relações sexuais entre seres humanos e angélicos, resultando na criação dos Nefilins, ou Nefilins. Esta opinião tem as suas dificuldades, irmãos. Tem muitas dificuldades. Então, quais são? Braumer, um teólogo, diz que essa teoria do casamento de anjos com as filhas dos homens manteve-se durante séculos e foi retomada no século XIX, tendo seguidores até hoje. Estudiosos conceituados como Henry Morris, James Boyce, subscreveram essa linha de interpretação.
Contudo, os que defendem essa interpretação argumentam que o termo Filho de Deus é usado em referência aos anjos em vários textos bíblicos, já citados aqui para os irmãos. E também utilizam o argumento de que a Septuaginta traduz filhos de Deus por anjos. E também que essa seria a melhor maneira de entender a presença dos gigantes na Terra. Tá? Então é esse embasamento desses anjos se relacionando com mulheres, é justamente o que trouxe a origem dos gigantes, segundo os que interpretam o texto desta forma. Tá bom? Quais são as dificuldades nesta interpretação? O termo filhos de Deus nunca é usado para se referir a anjos caídos, irmãos. Além do mais, em nenhuma parte das Escrituras há a descrição de anjos caídos com mulheres. Você não percebe isso ao longo da Escritura. Até porque Jesus, aí vem um texto que, para mim, é o suficiente para desmantelar essa interpretação. Até porque Jesus foi enfático ao afirmar que anjos não se casam, nem se dão em casamento. Mateus 22, 30. Os anjos são, então, assexuados. Ou seja, não são uma raça que tem capacidade de procriação. Tá? O número de anjos criados por Deus são os mesmos até hoje. O que ele criou se manteve. A raça humana é diferente. A raça humana se prolifera, reproduz. Logo, essa interpretação de anjos caídos tendo relação sexual com as filhas dos homens e trazendo ao mundo uma raça de gigantes não tem amparo nas Escrituras. Como diz George Livingstone, essa visão é contrária ao teor geral da Bíblia. Bruce Waltke ainda destaca que o juízo do dilúvio é contra quem? Vamos ver no verso 5. O tema da destruição, que é o tema central do capítulo 6, destruição, juízo, é sobre quem? Veja, destruirei o homem. Por que, amados? Esse embasamento de que anjos misturados com homens traz até mesmo um embasamento para religiões pagãs, né? Vocês já conhecem a mitologia grega, né? Sabe lá que existe Zeus que vem, se relaciona com homens e aí sai semideuses. E aí traz esse entendimento desses homens gigantes aí, que são poderosos em batalhas. Mas isso é algo um pouco tanto místico, um pouco tanto fora do tema central que Moisés quer passar aqui. O dilúvio é para homens. A insatisfação de Deus é contra homens. Muito bem enfatizado por Moisés. Não é citado aqui anjos nesse tema central aqui do capítulo 6. O segundo ponto, né, é justamente sobre os descendentes de Sete, interpretando filhos de Deus como os descendentes de Sete, a família piedosa, a prole santa. E aí vem então os casamentos mistos entre setistas e quem são as filhas? As caimitas. A segunda interpretação defende que o texto está falando aqui dos casamentos mistos, ou seja, a união marital entre descendentes piedosos da família de Sete com as mulheres da família ímpia de Caim. Braumer também diz que na igreja primitiva essa interpretação dos casamentos mistos era defendida por Crisóstomos, Agostinho e na Reforma por Martinho Lutero e João Calvino. Então temos uma grande gama dos reformadores que defendem que esses filhos de Deus se unindo com as filhas dos homens é justamente a descendência de Sete se unindo com a descendência ímpia de Caim. E eu vou por essa vertente. Tá? Essa vertente é a que traz mais endosso e mais propriedade para o tema juízo e insatisfação de Deus. Por quê, pastor? Porque inclusive no Novo Testamento eu tenho proibições sobre julgo desigual. Então Bíblia, se interpretando com Bíblia, me traz luz sobre esse texto. E uma das formas de exegese é textos difíceis são interpretados com textos claros. Nessa mesma esteira de pensamento, Bruce Waltker diz
que é a interpretação cristã tradicional, desde o século III, endossada por Lutero e Calvino, entendeu que os filhos de Deus e as filhas dos homens são uma referência aos filhos de Sete e às filhas de Caim. E que o pecado, em decorrência da mescla das duas sementes, contaminou a linhagem. Então nós temos aqui casamentos mistos sendo reprovados. Corrobora com essa interpretação Livingstone, que destaca que o termo filho de Deus ocorre em referência a seres humanos e não anjos caídos, como podemos ver, por exemplo, em João, capítulo 1, verso 12, Romanos 8, 14, Filipenses 2, 15, 1 João 3, 1, Apocalipse 21, verso 7 e 10. Então resta, portanto, afirmar que o que está em foco aqui é que os homens, e o juiz é sobre homens, da descendência piedosa de Sete, começaram a se casar com mulheres ímpias. E que esse casamento misto corrompeu toda aquela geração, mas sim que casamento misto é reprovado por Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Os casamentos mistos são proibidos, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 7, verso 3 e 4. Você vê isso em 1 Reis, capítulo 11, verso 1 a 4. Esdras 9, 1 e 2. Você vê em Malaquias, como já apresentado aqui na confissão. E principalmente no Novo Testamento, 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Onde é proibido o julgo desigual. É proibido um crente querer se unir com um ímpio. É proibido. É pecado. E a terceira interpretação sobre os magistrados, né? Enfim, que é chamado sobre uma interpretação humana geral, é que se os casamentos de anjos, os casamentos mistos não se aplicam, resta supor que os filhos de Deus sejam nem seres celestiais, nem um grupo específico dentro da humanidade. Todos os homens daquela época são chamados de filhos de Deus, o que é difícil. E não traz também embasamento bíblico. Deus não chama na Bíblia todo mundo de filho de Deus. Sim, criaturas. Filhos de Deus são aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram unidos a Cristo. Então, amados, essa também eu não iria por essa vertente, tá? A mais plausível e que traz mais coesão para nós é justamente a linhagem de Sete se unindo com a linhagem de Caim. E respeita a estrutura e a temática aqui do capítulo 5, correto? E do capítulo 4 também. Se você pegar a construção de Moisés nos capítulos anteriores, é justamente sobre isso que ele está falando. E ele contrapôs uma linhagem com a outra. Agora ele está fazendo o quê no 6? Unindo uma a outra. E como que Deus enxerga isso? Como um grande pecado. Uma grande contaminação. E veja como tudo isso ocorre. O texto diz, né? Que viram os filhos de Deus. Então vamos entender como a linhagem de Sete. Que as filhas dos homens eram formosas. O termo hebraico aqui traduzido por formosas, irmãos, é geralmente traduzido por bom. Seus pecados remetem ao mesmo padrão do pecado original do capítulo 3, verso 6. Vamos lembrar? Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos. Agora vamos voltar aqui. Esses filhos dos homens viram que as mulheres eram boas, formosas, agradáveis. E sobre os homens, o texto diz que eles viram, que eles cobiçaram e que posteriormente eles tomaram elas para si. O ponto de partida para a tomada arbitrária das mulheres é o olhar. O olhar facilmente se transforma em desejo, ganância e desejo de posse. A palavra, curiosamente, original significa olhar desejoso para algo novo,
para algo desconhecido. O olho, um sofisticado órgão do ser humano, permite que vejamos as maravilhas e os mistérios da criação. Mas ao mesmo tempo pode se tornar uma porta de entrada para a cobiça. Os olhos absorvem a doce luz, mas também são insaciáveis, assim como o submundo e o inferno. Querem ter e ver sempre mais. Eles voam em direção à riqueza e verão coisas estranhas. Isso é uma citação de Provérbios 23, versos 5 e verso 23. Aonde que os olhos destes homens os levaram? E levando em consideração uma linhagem piedosa, isso deveria nos fazer temer. Aonde que os teus olhos te levaram? Aonde que os meus olhos me levaram? Porque quanto mais observamos, e coisas boas aos nossos olhos, agradáveis, mais você deseja. E aqui, amados, nós temos um grande ponto. O juízo do dilúvio veio justamente deste pecado, a cobiça do homem. E da onde que veio o pecado de toda a humanidade? Da cobiça do homem. Qual que é o 10º mandamento? Não cobiçarás. E se você perceber, como já foi exposto aqui, todos os outros 9 mandamentos envolvem de certa forma a cobiça. Tanto em fazer um outro Deus que lhe atenda, você que deseja. Tanto em proferir um falso testemunho, você quis. A cobiça é o grande mal da humanidade. Só que, não só isso. A cobiça aqui está relacionada com atração sexual. E isso me faz pensar no grande mal sobre a humanidade e sobre o nosso país. A corrupção, a degradação de uma sociedade, ela vai chegar nos seus pontos no ápice, justamente na imoralidade sexual. Quando as suas músicas fazerem apologia à sexualidade. Quando a sua televisão, você ligar e você já se deparar com cenas eróticas. Quando você sair à rua e ver a vestimenta das pessoas, ali você já se depara com a degradação da sociedade, a degradação moral, os namoricos ardentes. E que você nunca se esqueça que esse foi o ponto de partida para o juízo divino. Isso me faz pensar na volta de Cristo, onde a maldade, como ele propriamente diz, aumentará, o amor de muito esfriará. E que maldade será essa? Qual será o parâmetro para a degradação geral da humanidade? Não tenha dúvidas de que é a cobiça envolvida com imoralidade sexual. Se existe algo que incomoda a Deus, é a imoralidade sexual. A imoralidade sexual, ela está em pé de igualdade com feitiçaria, com idolatria. Deus enxerga a imoralidade sexual como você construindo um bezerro de ouro, como você anulando a existência dele e criando para si um próprio ídolo. Pois a idolatria reprovada no Antigo Testamento sempre é citada e acompanhada por imoralidade. E quando eu olho para Gênesis 6 e vejo a maldade se proliferando, ela está aqui sendo acompanhada pelo quê? Olhar as filhas dos homens como boas, formosas. A combinação misteriosa de ver, cobiçar, tomar, que desde Gênesis 6 acompanha o ser humano. É o motivo pelo qual Jesus diz: qualquer que olhar para a mulher com intenção impura,
no coração, já adulterou com ela. Isso está em Mateus capítulo 5, verso 28. Não é só o ato de você se deitar com a mulher, mas você olhar e desejar como boa e querer ela para si, você já adulterou. E possivelmente, até mesmo adulterou espiritualmente. Porque o que envolve aqui também, além da cobiça, além do adultério, além da imoralidade sexual, está tendo aqui um rompimento com Deus. Acima de tudo isso. Porque o pecado desagrada a Deus. O pecado é um rompimento, é uma transgressão. É algo que fere o caráter moral de Deus. E esses homens, ao desejarem essas mulheres, e eles, veremos posteriormente, que eles coabitaram com elas, eles conheceram elas, eles adquiriram famílias com elas. Eles estavam pondo fim numa descendência santa. Deus não se agrada em casamentos com julgo desigual. Não é um casamento bíblico. Não é um casamento que Deus olha com bom grado. O casamento pactual é que agrada a Deus. Onde dois crentes, com Deus como a terceira dobra do cordão que não se quebra, conforme Eclesiastes. Este é o casamento que agrada ao Senhor. Este é o casamento que gera filhos e prole santa. E o que está acontecendo aqui em Gênesis 6? Justamente esse rompimento. A linhagem setita, que vinham aqui, sendo citados como uma prole santa, em algum ponto, se perdeu. E este ponto é chamado de cobiça, desejo e imoralidade sexual. O que nos faz temer? Até mesmo a linhagem santa não está livre da cobiça. Até mesmo a linhagem santa está propícia a adquirir casamentos em julgo desigual. Mas qual a motivação do casamento? Imoralidade. Isso devia fazer os jovens aqui, e quem estiver assistindo, a sondar as suas motivações quanto ao casamento. E também você, nas suas motivações enquanto você casou. Se você não casou com interesse, com o objetivo de ter uma linhagem santa, outra motivação você teve, correto? Qual foi? Algumas pessoas se casam simplesmente para fazer sexo. Algumas outras pessoas se casam justamente para se ver livre dos pais e da mãe. Ah, mas pastor, tem que deixar pai e mãe. Mas isso tem que ser a partir de um casamento constituído por Deus. E não ser a primeira motivação. Qual foi a sua motivação ao casar? Se não foi esta prole, foi qual? A cobiça. Quantos casamentos foram feitos, estão sendo feitos fora dos padrões bíblicos? E o que gerou isso? Capítulos 5, 6 e 7. O desagrado de Deus. Aonde os nossos olhos podem nos levar, irmãos? E ainda mais, aonde que a cobiça pode nos levar? O que me assusta, irmãos, são igrejas participando de casamento mistos. O que me chama a atenção é de pastores que dão consentimento entre um crente e um ímpio se casar, pensando que aqui não, o casamento é de Deus, então pode se unir. Então aquilo que é santo acaba sendo maculado. E nunca se esqueçam do que aconteceu em Malaquias. Justamente isso aqui que estamos vendo. E nós vimos o que Deus mandou aqueles homens fazerem. Abandonem esses casamentos, abandonem esses filhos e retornem para suas companheiras da juventude.
Que companheira é essa da juventude? Justamente aquela que era uma judia, que era uma mulher com os mesmos princípios, a quem Deus trouxe a ele. E o texto continua, né? E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. O texto diz que as mulheres eram boas e que foram tomadas. Quando o termo tob, bom, aparece sem qualquer especificação, ele não pode ser traduzido como belo. Por isso, os exegetas judeus entendem isso como mulheres altas e fortes. Traduzido no texto como fisicamente boas, de constituição forte. Em si, a expressão tomaram para si mulheres não traz o aspecto de violência, tomar na força. A brutalidade da escolha arbitrária de mulheres só se revela na formulação tomaram todas quantos cobiçaram. O que está acontecendo aqui? Os homens olhavam, viam que as mulheres eram fisicamente boas e tomavam para si. E iam adquirindo casamentos. Temos aqui também uma questão de poligamia acontecendo. Algo desenfreado. Então, amados, aonde se inicia o descontentamento de Deus? Aí você começa a entender por que o inimigo, né, de nossas almas, o príncipe deste século, qual a principal área que ele ataca nas famílias? Justamente esta área. Área sexual, área da cobiça. Destruir o casamento pactual, o casamento entre homem e mulher. Casamentos e mais casamentos estão sendo feitos aqui. Lembra quando eu digo, e muitos irmãos têm dúvida quanto a isso, em casamentos que não são do agrado de Deus e que Deus permite que aconteça? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Agora eu tenho para você o embasamento bíblico de casamentos que estão sendo contraídos aqui, feitos fora do agrado de Deus. Porque é o ponto de partida para o juízo, para o dilúvio. Isso deveria abrir os nossos olhos quanto à imoralidade, quanto à cobiça, quanto aos nossos anseios. Porque a corrupção entrou no mundo justamente da mesma forma. A mulher olhando para o fruto, esse fruto é bom, esse fruto é belo. E foi e apanhou o fruto e comeu. Temos o início das poligamias desenfreadas. Aí aqui já explica o que aconteceu em todo o relato do Antigo Testamento. Davi tendo mais de uma mulher, Salomão tendo mais de uma mulher. Pessoas que são de uma descendência santa, porém, pelos desejos, pela cobiça, contraíram casamentos não bíblicos, pecaminosos. Os filhos de Deus, os homens daquela época, eram impulsionados por uma paixão descontrolada. Eles viam as mulheres como objetos sexuais e pegavam tantas mulheres quanto seu impulso sexual exigia. A mulher era totalmente dominada, sendo reduzida a um mero brinquedo. Começara a época da poligamia desmedida, mas Deus determinou um novo limite para os acontecimentos na terra. Deus havia instituído o casamento entre um homem e uma mulher. E o homem fez o que com isso? Destruiu. Por quê? Cobiça, imoralidade. Eis o início das poligamias que nós já vimos em Lameque da parte de Caim. E aí entramos no verso 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Tá? Então, mais um texto aqui que é mal interpretado por muitos, né, e que temos que ter uma atenção especial. Então, aqui nós vemos uma pausa no verso 3.
Moisés, ele relatou o que estava acontecendo naquele tempo. Lembra-se do sucedeu lá no verso 1, correto? Sucedeu o quê? Então, um longo período. Aí ele relata no verso 2 o que estava acontecendo neste período. E agora, no verso 3, ele relata como Deus reagiu a tudo isso que estava acontecendo. E esta pausa, quando vemos, então disse o Senhor. O que tem aqui? Nós temos um parecer. Nós temos aqui Moisés introduzindo Deus perante esses acontecimentos. Tal anomalia sobre a humanidade, porque tudo que falei aqui, o que está acontecendo aqui é uma anomalia, trouxe consequências impostas pelo Criador. Deus pronuncia uma sentença. E assim percebemos a reação de Deus ao ver a sua instituição casamento, vendo a sua prole santa sendo maculada, sendo distorcida. Ele esboça aqui então, nesse então disse o Senhor, o seu sentimento expresso através de uma sentença. O que eu quero te dizer, meu amado, é que a sua cobiça e a sua imoralidade, ela trará consequências. Aonde que a minha cobiça e a minha imoralidade me levou? A ter um filho fora do casamento. A ter um menino com a ausência de um pai, com vários traumas. E a culpa é de quem? Minha. Deus permitiu que isso acontecesse? Sim. Deus também permitiu que você estivesse numa igreja aonde um pastor te incentivou a casar de maneira errada. Mas a responsabilidade também é sua, porque não se atentou para a sua palavra. A culpa não são só dos pastores hereges que estão ensinando, a culpa é do povo que tem a Bíblia em casa e não ensina, que negligencia, que não estuda, não ensina seus filhos, não ora. Aí é enganado e vem a consequência. Deus não deixa impune nenhum pecado. Deus é um Deus justo, saiba disso. Ele não perdoa em Cristo? Perdoa, mas consequência? Quem disse que Ele te livrará das consequências do seu pecado? Ele pode te livrar, pela sua imensa misericórdia e graça. Mas na maioria dos casos, você carrega as consequências da sua imoralidade, dos seus atos pecaminosos para o resto da sua vida. E são amargos. São muito amargos. O que disse o Senhor? O meu espírito não permanecerá para sempre no homem. O que ele está querendo dizer com isso? Isso aqui é embasamento para a perda da salvação? O que ele está querendo dizer? Confesso, amados, e também os exegetas também dirão, que essa palavra hebraica é difícil de ser traduzida. Alguns estudiosos relacionam o termo que significa dominar ou julgar, enquanto que tradutores antigos entendiam com permanecer ou habitar. Né? Meu espírito não contenderá, né? Ou não permanecerá. De qualquer forma, a sentença indica a retirada do espírito doador da vida de Deus. O que está em jogo aqui é o quê? A morte e o suporte gracioso de Deus, que conhecemos como graça comum. Deus retira seu espírito. Ele prende o ser humano à sua existência carnal, porque é o contraponto do espírito aqui. Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne. E isso explica o sentido do texto. Explica o que significa esse espírito não permanecer. Então, amados, Deus, prende o homem à sua existência carnal e determina um novo limite para o tempo de vida do ser humano. Ao tirar seu espírito do ser humano, Deus está condenando o ser humano à morte. Ao falar de seu espírito, Deus refere-se à força divina em contraposição à carne.
E vocês viram aqui quanto que os homens viviam naquele tempo. Principalmente a descendência setita. Deus aqui, ele tira esse vigor. Ele tira esse suporte para viver longos anos. E nós veremos na continuação do texto que a imposição de tempo para essas pessoas aqui era de 120 anos. Tá? Que veremos mais para frente. Deus, nós sabemos que soprou o fôlego de vida ao ser humano, que foi formado a partir do pó. E agora ele retira esse fôlego de vida do homem. Enquanto o Espírito de Deus estiver no ser humano, este morre. A retirada do Espírito é a causa da morte do ser humano. A morte futura da humanidade é anunciada com palavras duras. Nunca mais o Espírito. A tradução não para sempre está errada. Pois a negação imediata ao lado do predicado sempre significa nunca ou nunca mais. Então, amados, o que Deus está fazendo aqui nessas palavras? Ele está anunciando um prejuízo antes mesmo do dilúvio. Ele já está colocando sobre o homem uma sentença. Deus retira a influência do seu espírito no homem, porém lhe dá um tempo para se arrepender. E que tempo é esse? Os 120 anos. Que não seriam aqui o limite da vida humana doravante. Não é que o homem, a partir daqui, viveria 120 anos. Porque nós temos outros exemplos que viveram, né? Por exemplo, Sem, o filho de Noé, após o dilúvio, ele viveu 400 anos. Então esses 120 anos é sobre esta geração. É sobre este povo aqui ímpio, que estão contraindo também casamentos em julgo desigual. Ele fala, então, 120 anos é o que vocês têm agora para viver. Não é comamos e bebamos, que amanhã morreremos? Pois bem, vocês têm 120 anos para se arrepender. Aqui nós temos o entendimento do que significa esse retirar meu espírito. Deus está retirando o seu suporte. Isso acontece inclusive com os crentes. Quando pegos em muitos pecados, como que fica a alegria da salvação no crente? Como ficou Davi no Salmo 51? Dê-me de volta a alegria da salvação. Isso significa o quê? Que Davi, por um tempo, se sentia condenado. E não se alegrava mais com a salvação. Eu já falei aos irmãos, os homens permaneçam no culto, as mulheres, se precisar, saiam. Tá? Eu já orientei os homens quanto a isso, oriento novamente. Tá bom? Os homens permaneçam, porque você precisa ensinar em casa. Depois você precisa pegar a mensagem e destrinchar com a sua família. A responsabilidade do sacerdócio está sobre o homem, tá? E não sobre a mulher. Então, quem pretere estar no culto ouvindo? O homem, tá bom? Então eu já falei umas 3, 4 vezes, eu falo de novo, tá? Porquanto ele é carne. Parece então que nesta altura Deus está preocupado, não com a depravação, que o versículo 5 introduzirá, mas com a presunção. Este foi o tema do capítulo 3, verso 5. Como Deus, ou como deuses. E de 3:22, e vive eternamente. Amados, o presente episódio bem poderia pertencer à série como uma tentativa, né? Dessa vez, iniciativa, para trazer à Terra ilicitamente um poder sobrenatural, ou mesmo a imortalidade, né? Porque eles estão aqui desenfreadamente contraindo famílias de uma forma independente, deixando Deus à parte. Como que se eles fossem independentes realmente, seus próprios deuses. Descartar a instituição divina e adquirir um casamento aos seus próprios olhos, conforme os seus próprios interesses. O que você está querendo dizer? Que você é autossuficiente, que você é seu próprio Deus. E qual foi o pecado no capítulo 3? O que a serpente falou e tentou? Vocês serão como deuses. Adão e Eva buscaram essa autossuficiência. Buscaram essa autoindependência. Amados, o homem aqui é trazido à sua realidade, porquanto ele é carne. Deus está colocando o homem no seu lugar.
Deus está trazendo o homem para a sua realidade. E às vezes, amados, isso é bom. Isso é bom. Você se afundar em pecado e Deus permitir que isso aconteça, para que você veja o quão miserável e necessitado é de Cristo e do suporte de Deus, do Espírito de Deus. Talvez você só vai ter essa concepção de gratidão e de quão necessário é o suporte do Espírito de Deus quando você estiver no fundo do poço. E talvez até saia da igreja e vá para o mundo. Talvez isso seja necessário, como o filho pródigo, que teve que comer lavagem de porcos para cair em si e falar: eu tinha todo o suporte de Deus. E olha onde eu estou agora. Olha a sentença de Deus. Meu espírito não permanecerá para sempre no homem. Ou seja, está falando, eu retirarei o meu suporte. Por quê? Porque ele é carne. Mas quem precisava saber que é carne? Deus? O próprio homem. A carne, amados, para nada serve. A carne é algo que o ser humano tem em comum, sabe com quem? Com os animais. Os animais foram feitos com o quê? No capítulo 1. Com o mesmo material que eu e você somos feitos. E para que serve a carne então? O homem é pó, e para o pó retornará. Eu e você não fomos feitos para vivermos em autossuficiência. Uma vida autocentrada, buscando os nossos próprios interesses. E um sinal claro são os casamentos aqui contraídos. A cobiça. A cobiça é o grande mal que faz você idolatrar coisas. A cobiça em nossos corações é que coloca os nossos olhos não na cruz, mas nas coisas deste mundo. São os motivos errados, prazeres errados, e que levam ao desagrado de Deus. Eu e você, meu irmão, precisamos olhar para a origem do problema. E estamos em Gênesis, o Bereshit, o princípio de todas as coisas. Olha aqui o princípio do juízo de Deus. Olha o princípio, o início, que levou Deus a falar: me arrependi de ter criado o homem. Por causa dos seus desejos, por causa dos seus olhos, por causa da sua idolatria. Deus fez tudo justo, bom, sem pecado, uniu um homem e uma mulher, companheiros unidos. Esse é o casamento bíblico. Esse é o casamento bíblico. E não o que estamos vendo aqui, que trouxe o desagrado de Deus. Amados, eu não me importo se você contraiu casamentos errados. A minha fidelidade tem que estar para o texto. E o texto está falando justamente sobre isso. Não sou eu, André, que está dizendo. É a própria palavra. Os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e viram que elas eram boas. E aí vem, além de dizer que a carne, trazer o homem para a realidade, diz: mas os seus dias serão 120 anos. 120 anos são o espaço de tempo entre a proclamação aqui e o dilúvio. 120 anos é exatamente o tempo em que o dilúvio veio. É como se nós soubéssemos o dia e a hora exata da volta de Cristo. É como se Deus estivesse dizendo para nós: arrependam-se, pois daqui 120 anos tudo acabará. Cristo voltará. E pode ser que seja. Não quero dar uma aqui de profeta, né, de falar o tempo. Eu só estou alegorizando. Mas você sabe o tempo? Pode ser amanhã.
Pode ser um dia. Pode ser 2. Arrependa-se do que você fez e ainda faz. Arrependa-se da sua cobiça. Arrependa-se do seu matrimônio em julgo desigual. Arrependa-se. Confesse o seu pecado, porque é seu. Ninguém te enganou, não. O pecado é seu. Porque se você colocasse Deus à frente do seu casamento no início, se você colocasse os princípios morais de Deus à frente do seu casamento no início, você estaria na situação que você está hoje? Quem é o errado então? É o pastor que não te instruiu? Também. Mas o principal é você. Porque você foi feito em imagem e semelhança de Deus. E você tinha a Bíblia em casa. Os 120 anos é o espaço de tempo entre esta proclamação e o dilúvio, e não os anos de vida de um indivíduo. A delonga de 120 anos permite que as pessoas tenham tempo de arrependimento. Nesse período antes do dilúvio, Noé, sabe o que ele fez? Construiu a arca e ao mesmo tempo foi pregador da justiça, conforme 2 Pedro capítulo 2, verso 5. Foram 120 anos de construção, de obediência à revelação de Deus, como já vimos em Hebreus 11. E ao mesmo tempo, o que Noé fazia? Proclamava este juízo. Arrependam-se. A justiça de Deus está vindo. Arrependam-se dessa cobiça, dessa imoralidade miserável. Arrependam-se desses corações que descartam Deus e buscam serem deuses em si mesmos. Arrependam-se. Era isso que Noé pregava. Durante 120 anos. E todo mundo fazia o quê? Você é louco. Você é maluco. Está falando aí o que não existe. Pois o dilúvio veio. E Cristo voltará também, irmãos. Ninguém lhe deu ouvidos. E muitos não estão dando ouvidos ao Evangelho. Os 120 anos poderia ser o período de espera antes do dilúvio. Ou a média menor, irmãos, da duração de vida, que doravante deveria esperar. Qualquer desses significados harmoniza-se com o que segue em Gênesis. Aí eu coloquei 1 Pedro 3, verso 18 a 20. Coloca para mim, Maurício, por favor. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Noé, naquele período, estava tentando conduzir as pessoas. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, pois ele veio a este mundo. Só que não é que ele desceu ao inferno não, tá, irmãos? Só que ele saiu, ele era o prólogo de João. O Logos tomou a forma de homem, veio a este mundo e pregou aos cativos. Quem são os cativos? Os que estavam presos em pecado. E foram libertos através da sua obra. E continua. Que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Olha a desobediência, já no tempo de Noé. Nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. Está aí, irmãos. Pergunta que eu te faço é: você e sua família estão dentro da arca? Como que eu sei que eu estou dentro da arca que se chama cruz? Como que eu sei que eu estou sendo representado pelo Cristo que morreu naquela cruz? Se eu estou ouvindo a mensagem da salvação, se eu creio nesta mensagem, se eu me abrigo a ela, se eu me arrependo dos meus pecados e constantemente me reconheço como desobediente, mas porém creio naquilo que me salvou, creio no justo. Você é essa pessoa? Ou você vive com base na cobiça? Ou você vive com base na imoralidade? Arrependa-se.
arrependa-se. Verso 4. Naqueles dias estavam os Nefilins, ou Nefilins, né, na terra. E também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses Nefilins eram os valentes, os homens de renome, que houve na antiguidade. Naqueles dias, então, estavam os Nefilins na terra. Sem ligação gramatical direta, o texto fala de gigantes sobre a terra. Parece estranho esse verso 4 aqui, lançado no meio. A relação estabelecida pelo comentarista entre gigantes e o casamento dos filhos de Deus e as filhas dos homens depende da tradução de uma palavrinha minúscula, a saber, o pronome relativo que aparece no versículo 4. Nesse caso, a tradução não determina apenas a interpretação de um só verso, mas é decisiva para o entendimento dos gigantes no Antigo Testamento como um todo. Por quê? O pronome relativo, se ele for traduzido com porquê, isso vai trazer causa. Logo eu vou entender. Tem alguma tradução que está porquê aí? Ou não? Não tem nenhuma, né? Porquê. Ou seja, amados, se estiver sendo traduzido por porquê no verso 4, eu vou entender que o relacionamento entre os filhos de Deus com as filhas dos homens é o que causou o surgimento dos gigantes. E não é isso. Amados, se o pronome for traduzido de forma puramente relativa, ele passa a indicar o momento cronológico. Havia gigantes vivendo na terra nos dias em que os filhos de Deus coabitavam com as filhas dos homens. Isto é, eles viviam na terra na mesma época que os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens. Então, o surgimento dos gigantes não vem porque os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens. Moisés está dizendo que os gigantes já estavam na terra. E quantas vezes você ouviu aí, não, olha lá, os anjos vieram, se relacionaram com as mulheres, daí veio os gigantes. Isso é um pensamento grego pagão. Tá? Isso é um pensamento aí de semideuses. Gigantes é justamente a palavra que você está vendo aí, Nefilins, que vem de Nefil, ou que é difícil, tem duas palavras hebraicas que vai trazer o mesmo significado que é gigantes. Então quando você ler Nefilins, é gigantes. É a palavra hebraica, tá? Para homens grandes. Então diz o texto que naqueles dias estavam os gigantes na terra. Na King James, já nem coloca primeiramente a palavra Nefilins. A King James já fala, havia gigantes na terra naqueles dias. Já fala diretamente assim. Por quê? Porque as palavras são intercambiáveis, né? Você pode colocar Nefilins ou gigantes. Gigantes já existiam segundo a gramática hebraica. Tá, irmãos? Então, além disso, o fato de que naqueles dias estavam na terra, ou seja, antes e durante as uniões pecaminosas, levam alguns a sugerirem que a origem deles está em outra parte. Qualquer que seja sua linhagem, como homens poderosos e homens de renome, eles exercem um papel importante na sociedade pré-diluviana. Por serem gigantes, eles deixavam de ser homens? Não, eram homens. Tá? E também, diz o texto, depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Aqui, amados, é como se fosse uma nota parentética que Moisés faz, que lembra aos leitores originais do livro a ideia cronológica e corrobora para a utilização do pronome. Esses seres viveram até mesmo após o dilúvio, assim como os gigantes da época pré-diluviana. Então, ou seja, eles sempre viveram neste mundo.
E eles são chamados aí de Nefilins. Isto é, mesmo depois de toda a humanidade, com exceção de Noé, ter sido destruída pelo dilúvio, a terra voltou a ter gigantes. Eles habitaram na Palestina antes da chegada do povo de Israel. A arqueologia também comprova isso, porque já acharam ossadas de homens com 3 metros de altura, né? Ou quase isso, 2 metros e pouco. Então, amados, isso confirma o relato bíblico de que gigantes sempre existiram. Então, amados, por exemplo, nós vemos isso em Josué 14, verso 12 a 15. Uma cidade chamada Hebron. Já ouviram essa palavra aí na Bíblia? Hebron. Hebron é conhecida como a cidade dos Enaquins. E os Enaquins são o povo de alta estatura. Vejamos o texto. 12 a 15. Dai-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Os Enaquins, eles eram conhecidos como pessoas que eram fortemente armados, grandes, eram pessoas de renome e que viviam em cidades altamente fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Verso 13. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron por herança. Por isso até hoje Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Ainda assim vemos os filhos de gigantes em Números 13, verso 22. Aqui é o relato dos espias, tá? O que eles viram lá após a observação. Subiram a Negueb e chegaram a Hebron, mesmo lugar, onde viviam, olha lá, Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque, aí os Enaquins. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito, tá? Aí quando chegaram ao Vale de Escol, aí já segue o relato. Mas esse Enaque era um gigante. Os filhos de Enaque também eram homens de alta estatura. E aí veio os Enaquins, os gigantes. Por que eu estou trazendo esses textos? Porque é um período, esses 2 textos aí de Josué e Números, é um período após o dilúvio. Após o dilúvio, então os irmãos constatam biblicamente que os gigantes permaneceram existindo. E veja como o texto aqui de Moisés destaca. Esses Nefilins eram os valentes, os homens de renome, que houve na antiguidade. Os gigantes são homens famosos e altos da pré-história, que realizaram grandes conquistas em guerras e batalhas. Você pode lembrar, por exemplo, de Golias, que Davi enfrentou. Era um homem, era um gigante. Não me lembro a altura, a Bíblia especifica a altura dele, né? Não me lembro agora qual a altura dele exata. Alguém lembra? Não, né? É característico que os anaquitas ou enaquitas, né, sejam preferivelmente mencionados em conjunto com grandes cidades fortificadas. Tá? É claro, né, uma grande cidade para gigantes, né? Se você vê uma casinha que nem essa construção que estamos fazendo aí, isso aí é para gente com a nossa altura, né? Agora imagina um camarada com 3 metros de altura. Dava para ser isso aí? O filho do pastor Silas outro dia veio aqui, acho que ele bateu a cabeça ali, ó. E não passa, o menino é grande, né? 2,92 metros Golias tinha, né? Então, amados, a estrutura de uma cidade para Enaquins tem que ser totalmente diferente. Então vinha lá os baixinhos, os judeus baixinhos, né? Olha o que a gente tem que conquistar. Aí eu olhava aqueles muros, como? Não dá, né? Mas Caleb foi lá, confiando no Senhor. Então, amados, é característico desses gigantes, essas cidades fortificadas, o texto aqui diz. Suas cidades eram grandes, amuralhadas até o céu, de forma que ninguém resistia a elas. Você pode ver isso também em Deuteronômio 9, verso 1. Mas qualquer que seja a descrição feita dos gigantes,
os Enaquins, não há neles qualquer traço mitológico, eram homens. O povo crente gosta de mistificar as coisas, né? Não, é um semideus, né? Não, é um homem gigante. Ponto. Só isso. Que não tem nada de só, né? Um homem que você sairia correndo, com certeza. Em lugar algum eles aparecem como semideuses dos povos pagãos. Mas são assim como descreve o livro de Baruque, né? Um livro apócrifo. Um povo de heróis de grande estatura e adversários terríveis em uma guerra. Devido à sua superioridade numérica, sua força, suas armas, suas cidades fortificadas, não é à toa que o povo nômade de Israel se sentia como um bando de gafanhotos diante desses gigantes. Deuteronômio 9, verso 1 e 2, olha só. Olha o povo poderoso na batalha. Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes, com muros que vão até o céu. O povo é forte. O povo de Israel, coitadinho, né? Igual gafanhoto, né? São Enaquins. Olha lá. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz. Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Povo gigante, povo forte. É a Isadora perto do filho do pastor Silas, né? Né, Isadora? Você ficou perto dele, Isadora? Sentiu um gafanhoto, né? É o povo judeu perto dos Enaquins. Por que Moisés coloca esse relato aqui? Não parece estranho? Ele está falando de casamentos mistos, da cobiça, do pecado se multiplicando na terra. E do nada, ele fala sobre um povo alto, forte, renomado, famoso. Para responder essa questão de por que motivo as menções aos gigantes é feita imediatamente depois do relacionamento, do relato sobre o relacionamento arbitrário e desmedidamente íntimo entre filhos de Deus e filhas dos homens. Para quem considera com seriedade o texto, em sua atual posição, respeitando o contexto, respeitando tudo que vem sendo construído aqui, amados, a posição, a resposta, ela é óbvia. Se o tema central é qual do capítulo 6 que eu falei para os irmãos gravarem? Juízo. Deus, ao citar isso, ele está querendo dizer que destruirá a terra, as pessoas dominadas por suas paixões sexuais, por se afastarem tanto de Deus que destinou todas as pessoas, o mundo inteiro à morte, a fim de entender a grandeza de Deus e a radicalidade da condenação divina. Moisés coloca essas figuras aqui de renome fortes para dizer para mim e para você que nem mesmo esses escaparão do juízo eterno. Moisés quer dizer para mim e para você que seja gigante, seja pequeno, todos enfrentarão o juízo. Por isso que ele faz essa nota parentéstica, né? Esses nefilins eram valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Para quê? Para dizer, até mesmo esses enfrentarão o meu juízo. O que dirá de mim e de você? O que dirá de todas as pessoas que vivem nessa terra, esquecendo-se de Deus, colocando para escanteio, rejeitando a sua palavra? Pode ter dinheiro, pode ser presidente, pode ser o que for, serão destruídos como foram no dilúvio. O dilúvio é um pré-anúncio do juízo eterno. O dilúvio é uma tipologia da salvação em Cristo, da redenção em Cristo. Que eu e você venhamos a pensar nisso. O quão Deus, Ele é santo, e a sua santidade está para a sua radicalidade em destruir tudo. E você que já leu as cartas de Pedro, lá diz que todos os elementos se desfarão. Elementos, irmãos. Elementos. Tudo que você vê
será desfeito, será purificado com fogo. E depois tudo refeito, novos céus e nova terra. Qual é a arca que nos abriga e nos salva? A cruz de Cristo. Sem essa, sejam homens altos, famosos em toda parte, valentes, todos morrerão, e uma morte eterna, se não se abrigarem em Cristo. A mensagem continua sendo a mesma. A mensagem é de arrependimento. Na época do dilúvio, Deus ainda deu tempo. Vocês têm 120 anos. Se arrependam. Nós não sabemos. Pode ser que menos. Pode ser que mais. Mas a salvação é hoje. É hoje. Não é dia para você abandonar a igreja. Não é dia nem tempo para você se enredar no mundo. É dia de você se abrigar na arca. É dia de você escapar do juízo divino. Como? Crendo na mensagem do Evangelho. Que Cristo morreu por todos aqueles que creem nesta mensagem e que vivem em arrependimento. Que Deus abençoe os irmãos. Semana que vem, continuamos a partir do verso 5. E aí já vamos falar ainda mais deste juízo. Deus abençoe os irmãos. Que através dessa mensagem você ame a sua esposa pactual. Você ame a sua esposa que crê em Cristo. Pois é este casamento que Deus se alegra. Um casamento entre duas pessoas, um homem e uma mulher, que creem no Salvador, no mesmo Salvador. E que todas as coisas feitas no passado, que não são condizentes com a palavra, que você se arrependa. A mensagem é a mesma, se arrependa. Porque Deus pode te perdoar de um casamento feito em jogo desigual. Isso não é um pecado imperdoável. Deus pode te perdoar de um filho que você fez fora do casamento. Isso não é um pecado imperdoável. Mas é uma abominação aos olhos de Deus. Não é o plano dele. E que as Escrituras nos dê o norte da sua vontade boa, perfeita e agradável. Amém, amados? Vamos orar?